Agora nós vamos mudar de assunto. Nós estamos recebendo hoje a Kátia Lerner-Neyer e também o Dr. Lídio Jair Ribas. A Kátia tem uma história muito diferente daquilo que a gente conhece. Prova disso é que a liminar que ela conseguiu ainda é única no país. Ela engravidou depois do marido dela ter morrido vítima de câncer de pele há 9 meses, né, Kátia? Bom dia. 9 meses, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Que história, né? Porque você sempre teve vontade, na época que seu esposo estava vivo, de ter um filho. Só que aí, devido à doença, né, o câncer de pele que ele estava, isso foi difícil. Aí, por que você decidiu? Aí vocês decidiram congelar o esperma, né? Para poder realizar esse sonho, é isso? É isso. A gente realmente estava com expectativa de ter engravidado normalmente, como todas as famílias, né? Os pais e mães desejam isso normalmente. Quanto tempo vocês tinham de casadas? 5 anos. 5 anos. E nesses 5 anos eu engravidei, né? Perdi normalmente. Sei. Depois disso a gente não conseguiu e continuamos tentando. Porém, eu acho que ele já estava doente e nós não sabíamos. Então, quando descobrimos a doença, aí foi que a gente teve que tomar uma decisão, né? Então, congelar o sêmen para que ele se curasse e daí a gente pudesse ter o filho. Então. E a ideia foi de quem, Kátia, do congelamento? A ideia foi, quando eu comentei com a médica é que nos indicou, olha, se vocês querem ter um filho, né, façam isso antes de começar a quimioterapia. E conversando com ele, né, claro, daí em conjunto nós dois decidimos, né, mas para ele foi muito difícil essa decisão, porque ele já estava abalado emocionalmente, né, com o problema da doença. E depois teve que tomar uma decisão que para ele era meio chocante, assim, ele queria que fosse normalmente, claro. Não era essa, né, a ideia dele, né, então foi bem difícil, até comentando com o Dr. Lídio, que o dia que a gente chegou lá, a gente chorando, na recepção a gente ficou chorando porque estava forte, né, toda essa emoção, tudo isso que estava acontecendo com a gente. Muitas pessoas, né, doutor, quando tem no começo de um câncer, por exemplo, tanto não só os homens, mas quanto as mulheres, porque depois do câncer fica muito mais difícil, na hora que a mulher se cura, né, do câncer, fica muito mais difícil ela engravidar. Então, por isso que as mulheres, às vezes, congelam os óvulos e os homens o sêmen, porque a doença tem uma dificuldade, né, depois para poder ter um filho. Sim, a maioria dos pacientes que submetem a quimio-radioterapia se tornam estéreis depois do tratamento. Então é um ponto importante que tanto o congelamento de sêmen já vem há décadas e a recuperação dos espermatozoides é muito boa, que eles façam antes do tratamento o congelamento do sêmen. Infelizmente, o caso do Roberto, ele veio a falecer, mas muitos têm uma sobrevida normal depois do tratamento. E jovens e mesmo indivíduos sem filhos, é importante se conscientizar e ter conhecimento também, inclusive os médicos que muitas vezes se preocupam com o câncer e não se preocupam com a fertilidade futura. E um dos tópicos hoje na reprodução humana que a gente está estudando e é interesse é a preservação da fertilidade. Indivíduos com uma doença como um câncer, hoje os casais estão a tendência de ter filhos mais tardiamente. Então muitas vezes vem mulheres com 40 anos que decidem ter filhos e daí já seus ovários não funcionam. Então, o tópico de preservação dos gametas masculino não tem problema, que já a gente domina bem a tecnologia. Agora, as mulheres ainda, a recuperação dos óvulos não é o que a gente quer. Mas já existe congelamento de óvulos, já existe congelamento parênquimo ovariano para preservar a fertilidade, quer seja pela idade, quer seja por alguma doença ou tratamento. Agora, Kátia, é claro, óbvio que você esperava que o Roberto fosse curado ou pelo menos melhorasse, eu tenho certeza que jamais passou pela sua cabeça que você fosse engravidar dele depois dele estar morto. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça para que você se sentisse bem nessa situação no momento em que você ainda chorava a morte dele? Ainda chora. Ainda chora. E nunca, óbvio, nunca vai esquecer, né? Como é que você conseguiu conviver com esses dois momentos, essa decisão da gravidez e ao mesmo tempo a perda dele? Eu acho que foi mais um momento da promessa,
Quando eu prometi que ele estava no leito de morte lá e ele estava deitado, a médica falou, você ainda consegue conversar com ele vai te escutar. E eu fui até lá e eu estava sozinha com ele, porque era 4 horas da manhã quando deu a crise, que ele não conversou mais, não falou mais comigo. Às 2 horas ele falou, até as 2 horas da manhã, depois ele não falou mais. E foi nesse momento que ele simplesmente eu cheguei no ladinho dele e falei, olha, eu ainda vou ter o nosso filho. Foi uma promessa que eu fiz para ele. Se eu não conseguisse cumprir, não por mim, mas pelos outros, tudo bem, mas, porque eu tive que entrar na justiça e tal, mas eu não sabia que ia ter todo esse problema, eu achei que era mais fácil, né? Eu pensei que era só simplesmente ir lá, conversar e conseguir. Quando eu descobri as barreiras que eu ia ter, não foi fácil. Como diz você, trabalhar isso na cabeça, porque eu tive que enfrentar muita coisa para poder conseguir. Até porque seu filho não vai ter um pai, né, presente. Exato. E é muito difícil, né, você hoje em dia criar uma criança, né, sozinha, sabendo imagina a cabeça dessa criança quando ela crescer, saber quando ela estava existindo, o pai dela já tinha falecido já, né, do jeito que ela foi gerada. E esse foi o primeiro, teve outra tentativa, Kátia, ou não essa, depois que teve o congelamento do espermatozoide do seu ex-esposo, você logo conseguiu engravidar ou não? Não. A primeira foi difícil? A primeira foi uma inseminação. Daí resolvemos então, né, com o Dr. Lídio, ir para fertilização. E daí na fertilização, que é in vitro, eu fiz uma tentativa, não deu certo, foi na segunda tentativa. Eu acho que até foi rápido, perto do que a gente escuta por aí, que as mulheres tentam há muito tempo e não conseguem. Eu acho que até foi rápido, eu acho que foi uma coisa divina mesmo, que eu acho que era para acontecer e logo. Porque eu estava já tanto sofrimento que eu acho que Deus disse, não, vamos dar um basta. Uma alegria. Uma alegria para a família toda, uma alegria para muita gente, assim. Tem muita gente me apoiando, muita gente junto comigo, estou tendo muito apoio. Isso, eu acho que é isso que segura a gente para continuar a caminhada, continuar lutando por isso. Doutor Lídio, por que essa dificuldade tão grande? O fato dele ter morrido, mas dela poder comprovar que era esposa, já não seria o suficiente para a justiça para que pudesse haver a inseminação sem uma autorização da justiça? Hoje em dia não é mais necessário. Que foi aprovado pelo Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, que o casal, quando vai fazer o congelamento de sêmen, o marido vai fazer o congelamento de sêmen, ele assina um consentimento informado. Entendi. E esse consentimento informado, então, ele faz opção que esse material seja desprezado, seja doado ou seja feita a inseminação em determinada pessoa. Antigamente não existia essa determinação. Então o CRM era meio por decisão mais judicial. Então o juiz, como aprovou, ele poderia não ter aprovado. Como ele aprovou, como a lei é soberana sobre o Conselho Federal de Medicina, o CRM acatou a decisão judicial. Agora hoje o paciente vai, ele assina o consentimento informado e a gente pede no consentimento informado que ele faça com o seu próprio punho, se ele quer doar, se ele quer que seja semi-usado pela esposa ou se é desprezado. Até então, normalmente, quando havia o óbito, o paciente desprezava o material. E ela foi o primeiro caso que pediu para utilizar o material do marido. Doutor, quem quiser mais informações, o senhor tem um site para que a pessoa possa se comunicar com o senhor? Sim, www.androlab.com a clínica. Doutor, muito obrigada, viu? Kátia, parabéns, viu? Que nasça com muita saúde, que te traga muita alegria, que você possa ter muito boas lembranças ao lado dele, do Roberto, viu? Com certeza, eu vou ter, sim. Essa criança vai vir para alegrar os dias para te deixar mais feliz. E é uma herança genética dele, e isso é importante. Sem dúvida. É importante para ele. Acho que eu recebi uma vez um pai de aluno veio falar para mim, nossa, eu seria o homem mais feliz se eu estivesse no céu, que você tivesse feito isso por mim. Ele disse, eu acho que o seu marido deve estar feliz, porque, né, é uma história, né, que continua dele, né? E é uma prova de amor, com certeza. Eu amava muito ele, continuo amando, né, mesmo ele longe. Apenas só que nas lembranças, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês.